Boa tarde, meu nome é Miriam Lorena, moro em Diorama, município do estado de Goiás, do oeste do estado de Goiás. Nesse momento eu vou falar para vocês um pouco sobre a cultura de Diorama. Aqui em Diorama temos o evento tradicional INCODE. Eu convidei o atual prefeito, Altamiro José de Lima, para falar um pouco, o criador do INCODE. Altamiro, como que surgiu o INCODE? Boa tarde. Boa tarde, Miriam. Prazer conversar com vocês sobre esse assunto. Eu sou o Altamiro José, prefeito aqui da cidade de Orama, né? E sim, a gente foi a pessoa que ajudou a idealizar essa festa, né? É uma festa bem complexa, não é é só uma cavalgada? Não, é mais que uma cavalgada. Então, é uma junção de muitas coisas, né? Então, Miriam, na verdade foi assim, ó, lá por volta de 2004, a gente estava dando início a uma cooperativa para criação de suínos, de porcos, né? E aí um grupo de pessoas se juntaram, né, e contribuiu para que que surgisse, né, essa cooperativa, né, de criação de porcos. E aí surgiu, né, nas conversações, surgiu a ideia de se criar uma festa para divulgar essa criação de porcos, né? Alavancar a atividade através de uma divulgação, e o meio que nós pensamos era a criação de uma festa. E aí começou a pensar como que poderia ser essa festa, né? A gente poderia divulgar essa atividade dentro do nosso município, de comunidade em comunidade, sai de uma comunidade, vai para outra comunidade, e assim até chegar na zona urbana, onde teria toda a organização, desfecho de toda essa festa, né? Então essa festa surgiu mais ou menos assim. Só que o nome INCODE, né, surgiu nessas conversações. Alguém falou assim, a gente poderia colocar ENCODE, que é o Encontro das Comunidades em Diorama. E assim esse nome ele surgiu e pegou, deu certo, né? E assim a gente começou a elaborar essa festa. Então começou com o propósito de ser uma cavalgada, porque de cavalo você sai de uma comunidade, né? Aquela comunidade participando ela é convidada para ir para outra comunidade, aquela para outra, e vai passando de comunidade em comunidade ao redor da zona urbana, né? E toda vez que ela caminha um pouco, ela vai ficando maior, né? Vai aumentando os cavaleiros, vai aumentando as participações. Quando ela chega aqui na zona urbana, ela já está uma festa grande, né? Um movimento bem grande. E o que tem, além dessa cavalgada, então, né? Chega na comunidade, é explorar tudo que a região tem. As atividades econômicas que são interessantes na região, a gente leva palestra, a gente vai trabalhando a questão econômica, vai trabalhando a questão cultural, vai trabalhando a questão de lazer, de esporte, tudo junto no mesmo evento, né? Palestras, apresentações culturais, música, nós já fizemos uma apresentação, por exemplo, de catira, então é muita coisa envolvida na mesma festa. Quais os resultados que o senhor esperava alcançar quando o senhor criou o INCODE? A gente esperava justamente isso, que houvesse esse interesse da população, né, pelo evento, e esse interesse de fato foi alcançado. Uma coisa tradicional, esperada, né? Todo ano, nossa, tal mês tem um INCODE, então os jovens já, né, se preparam, já compram roupa, já arrumam o cavalo, então é isso que a gente esperava. Como o senhor assumiu a responsabilidade de ficar à frente do INCODE? Bom, porque na época eu era o prefeito, na verdade não foi ele, não é tudo da minha cabeça, a gente coordenou o trabalho e ficou com esse título, né? Coordenador do INCODE. Existia uma meta de participantes que vocês esperavam alcançar para o evento? Tinha mais ou menos, assim, vamos falar em números de cavaleiros. A gente imaginava que ao todo pudesse caminhar conosco uns 50 cavaleiros.
Só que isso foi superado muitas vezes, quando já teve ocasião de chegar aqui na cidade 400 cavaleiros. Agora, quando se fala assim, uma estimativa de participantes, fora os cavaleiros, a gente não dava conta de prever, mas nós já tivemos aqui festas, momentos, concentrações aqui com mais de 2.000 pessoas. Quais as principais dificuldades que vocês tiveram na ação do evento? Ô Miriam, tudo que vai ser criado, a principal dificuldade é as pessoas acreditar que vai dar certo. Então, acreditar, até pôr em prática, é a parte mais difícil. Depois você vai quebrando cabeça, umas coisas vai dando errado, você corrige, mas a maior dificuldade é até fazer a primeira vez. Depois abre caminho, tudo encaminha, sabe? Quais que são os valores do INCOD? A proposta do INCOD, ele discute muita coisa. Discute a questão cultural, que a gente busca resgatar hábitos, coisas que vai se perdendo ao longo dos anos, como por exemplo catira, apresentações de música sertaneja, moda de viola, né? A própria questão culinária não deixa de ser uma questão cultural também, né? Então a gente faz esse resgate. A questão de educação, por exemplo, educação ambiental, né? A gente envolve muitas escolas, alunos participando de redação, especialmente essa questão ambiental, né? Tem concursos e tudo mais, então são valores que a gente agrega, né, no decorrer do evento. Tem a questão de esporte, né? Tem muitas competições voltadas a esse meio, né? de animais, por exemplo, questão de apartação, questão de laço, né? A questão mesmo de lazer, de entretenimento, show, música, muita coisa que às vezes a gente deixa escapar aqui alguma coisa que a gente faz, né, em relação de valores. A gente trabalha muito a questão econômica, né? Questão econômica que movimenta muita cidade, né? Acaba movimentando a compra e venda, né? Como eu disse anteriormente. Então, é isso, né? A questão que a gente trabalha nesse evento, nessa festa. Altamira, eu gostaria de te agradecer por estar me recebendo aqui. Foi um prazer fazer essa entrevista. A gente agradece e muito obrigada. Eu também quero te agradecer, Miriam, pelo interesse. Eu gosto muito de conversar sobre esse assunto nessa região. Parabéns pelo seu trabalho, né? Eu acho que vai ficar um trabalho muito interessante. Toda vez que você precisar, você pode vir aqui que a gente está aberto à conversação, né? Se tiver alguma sugestão, a gente acata para os próximos eventos, as edições que vêm pela frente, viu?